A Umbanda é uma religião que acredita na reencarnação, na evolução do ser humano, tanto encarnada quanto desencarnada, nos orixás, que são as forças da natureza, na comunicação entre os espíritos desencarnados e as pessoas encarnadas. Nossa bandeira é prestar a caridade que Jesus tanto pregou, e antes de tudo, acreditamos em Deus, um único Criador, bom e justo. Só o chamamos por outro nome, de Zambi ou Olorum. Bom, é difícil entender a origem do preconceito, né? Se ela vem de nossa cultura, se vem de nossa educação, nossa criação, se nos é imposto pela sociedade. Mas, de qualquer forma, na palavra preconceito, nós já temos uma ideia de como é errado, porque pré significa antes e conceito, né? Como é que você vai ter um conceito antes de conhecer a coisa, né? Então, nós já vemos como é que o preconceito é errado. E hoje em dia, uma coisa que está muito em destaque na mídia é o preconceito, a luta contra o preconceito, né? O preconceito racial, o preconceito sobre a opção sexual, mas uma parte do preconceito que as pessoas não costumam dar muita relevância é o preconceito religioso, que acontece muito, principalmente contra as religiões de raízes africanas, né? Como a Umbanda e o Candomblé, que vieram para o Brasil através dos escravos, elas sofrem muito preconceito por causa disso, né? Como a capoeira também sofreu muito preconceito, chegou até a ser proibido no Rio de Janeiro. Então, esse preconceito dos europeus ficou enraizado na população brasileira, né? Então, e para acabar com o preconceito, a principal ferramenta que nós temos é o conhecimento. Então, nós temos que conhecer uma coisa para acabar com o preconceito, porque o que nutre o preconceito é a ignorância. Mas como você vai pesquisar sobre as religiões africanas na internet, eu vejo com toda essa facilidade de acesso à informação, é difícil achar informações confiáveis. Daí acredito que esse documentário vai suprir essa necessidade com informações confiáveis para acabar com essas lendas e mitos que acabam por denegrir a imagem da religião. Meu nome é Delmo Geraldo Ferreira, sou nascido e criado em Petrópolis, mas dirijo o Centro Espírita de Umbanda Xangô Caú do Oriente aqui em Teresópolis há quase 30 anos. Eu sou professor de língua portuguesa, literatura, escritor, tenho 69 anos de idade, casado com Iva, que é o nosso braço direito, é a Ialorixá aqui da nossa casa. Tenho uma filha, Patrícia, um filho, Marcelo Fabiano, um neto, Guilherme. Já fui secretário de Cultura, já fui secretário de Turismo aqui em Teresópolis, já fui secretário de Desenvolvimento Econômico e atualmente faço parte da direção do Colégio Estadual Euclides da Cunha, um colégio com 1.400 alunos. Bom, isso aí eu tenho um dos meus livros, chamado Caminho de Aruanda, eu conto a história. A história é um pouco longa, mas existem dois caminhos para se adentrar a Umbanda. Um pelo amor, um pela dor. O meu, com certeza, foi pela dor, mas eu permaneci pelo amor. Existem duas vertentes. Uma delas diz que a Umbanda é uma religião tipicamente brasileira, que seria uma amálgama das vertentes do espiritismo kardecista, do catolicismo português popular e das religiões afro-americanas misturadas aqui com as religiões ameríndias. E existe uma outra vertente que se compartilha com Roger Bastide, que é um antropólogo francês, professor da Sorbonne, que diz que a Umbanda é a religião mais antiga do mundo, com 12 mil anos aproximadamente de história, e que teria vindo para a África através da Lemúria, um reino que englobava a Índia, o Indostão e o norte do Egito. Então, essas duas vertentes são ambas respeitáveis, ambas têm teses bastante respeitáveis, mas o importante é que a Umbanda veio para o Brasil através dos escravos africanos. Não, a Umbanda não veio do espiritismo, são caminhos diferentes da espiritualidade. Nós temos hoje, reconhecido inclusive pelo Vaticano, através do Conselho Episcopal Latino-Americano reunido em 1995, na América Central, o reconhecimento de que Umbanda, Candomblé e Vodú são religiões. O espiritismo kardecista, não. Na realidade, o fundador do kardecismo, ele recebia um espírito chamado Allan Kardec, mas ele era católico, ele era um crítico ferrenho dos caminhos que o catolicismo europeu seguia
E ele acreditava fielmente de que a reencarnação é um aspecto da justiça divina. Ressalte-se que até o século V, os cristãos também tinham como um dos seus dogmas a reencarnação. Então a principal diferença entre a Umbanda e o Espiritismo é que a Umbanda é religião. Ela tem a sua liturgia e sua ritualística próprias. O kardecismo, não. O kardecismo é uma forma de encarar a espiritualidade através da religião católica. Não. Umbanda, Vodú e Candomblé são completamente diferentes, né? A Umbanda tem por finalidade o desenvolvimento integrado do ser humano, enquanto pessoa e enquanto espírito. Já o Candomblé é uma religião que exige a total entrega do crente ao orixá. Tudo que você faz, você tem que pedir ao orixá. Você não pode casar, você não pode namorar, você não pode ter filhos, tudo você tem que pedir ao orixá. Na Umbanda não. A Umbanda, ela procura fazer com que a pessoa desenvolva a sua espiritualidade de forma integrada. Não adianta você ser um bom umbandista e um mau cidadão, por exemplo. Se nós trabalhamos com as forças da natureza, nós temos que nos conscientizar que também precisamos ser bons cidadãos para sermos bons espíritas. Todas as religiões de matriz africana, Umbanda, Vodú, Candomblé, elas têm um princípio de clã, um princípio familiar, né? Daí a origem da expressão pai no santo, mãe no santo, que as pessoas falam pai de santo. Não é pai de santo, é pai no santo. Santo aí entendido como religião, né? Como uma prática do sagrado. Então, essa configuração da casa de Umbanda, da casa de Candomblé, da casa de Vodú, como um núcleo familiar. Então são os irmãos no santo, os pais no santo, e daí os demais ramos da família, tio no santo, avô no santo, essa coisa toda. É muito interessante. Lembre-se que na Antiguidade Clássica, os responsáveis pela religião eram as mulheres. Os homens iam para a guerra e quem fazia os sacrifícios aos deuses, quem fazia os cultos domésticos, eram as mulheres. Daí a grande razão de no Candomblé você ter sempre grandes Ialorixás, sempre as mães no santo, mulheres. Os maiores e mais famosos terreiros na Bahia sempre foram comandados pelas mulheres. A finalidade do terreiro de Umbanda é a prática da caridade moral, espiritual e o desenvolvimento da espiritualidade. Sim, nós oferecemos aqui, nós não oferecemos milagres, a Umbanda não oferece milagre. O que a Umbanda oferece é um estudo sério, continuado, permanente, de que nós precisamos nos tornar pessoas melhores. Isso é fundamental e vamos repetir sempre, né? Mas as pessoas vêm aqui com todos os problemas do mundo, problemas de saúde, problemas de ordem financeira, problemas de ordem moral, drogas, problemas familiares. E na medida do possível, sempre nós ajudamos de alguma forma, mesmo que seja somente com uma palavra de conforto, de consolo, de carinho, de atenção, que às vezes um ombro amigo vale mais do que muita coisa. Esses colares aqui significam a hierarquia que cada médium de Umbanda tem. Quando você entra para o terreiro, você recebe uma guia de desenvolvimento e à medida que você vai cumprindo determinados preceitos, à medida que você vai subindo na hierarquia de cada casa, você recebe 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou até 7 desses colares. Eles não adianta comprar esse colar em lojas. Esses colares têm que ser feitos de acordo com a espiritualidade de cada pessoa. Os banhos de erva são parte do ritual e da liturgia, e o médium de Umbanda, no dia em que ele vai incorporar as suas entidades, ele tem que ficar 24 horas sem o uso de bebidas alcoólicas, sem relações sexuais, ele tem que evitar ao máximo qualquer tipo de aborrecimento. E uma forma de você entrar em contato com o sagrado é você tomar um banho feito com as ervas rituais. O banho não é genérico, o banho é individual. Para cada pessoa tem um determinado tipo de banhos e de ervas que são específicos para aquela pessoa, só servem para aquela pessoa.
Uma coisa que as pessoas têm uma visão muito errada é achar que a Umbanda é uma religião politeísta. Não é. A Umbanda é uma religião monoteísta. Nós temos um Deus único chamado Olorum, que algumas pessoas dizem que é Zambi, não importa. E nós temos os orixás. Os orixás são as forças da natureza, que dentro de uma hierarquia poderia comparar mais ou menos como os santos católicos. Esses orixás, que são Xangô, Ogum, Nanã, Yansan, os Ibejis, os Yorimás, que são os pretos velhos, Oxóssi, Iemanjá, Oxum, eles são forças da natureza. E cada um deles tem uma atribuição dentro do concerto da divindade. Entidades que incorporam nos médios são espíritos de pessoas que já passaram pela Terra, já foram vivas, passaram pela Terra, e que hoje operam com alguma missão espiritual dada por Deus dentro da linha desses orixás. Sim, o grande questionamento do ser humano é de onde eu vim e para onde eu vou. Se você acredita em espírito, se você acredita em alma, se você acredita que você tem, além da sua massa física, você tem dentro de si a centelha divina do espírito, todos nós queremos o quê? Queremos nos tornar pessoas melhores para que um dia, quem sabe, a gente suba aqueles degraus lá e a gente volte a fazer parte da centelha divina. Significa que aquela pessoa tem uma espiritualidade dirigida para determinadas atividades. Cada orixá tem o seu dia da semana, tem a sua cor, tem o seu número, tem o seu metal e tem a sua macaia na natureza. Então eu, que tenho o privilégio de ser filho de Xangô, o que significa isso? Significa que eu deveria, na minha vida material, seguir exatamente o que eu estou fazendo, né? A ligação com a literatura, com o magistério, com o direito. Né? O filho de Ogum já tem uma outra diretriz na vida dele, a filha de Yansan, outra. Isso significa que nós temos dentro do nosso karma de vidas anteriores muitas coisas para resgatar nessa vida. E é para isso então que a gente recebe de Deus o nosso orixá. É outro lê do engano, né? Espírito não fuma nem bebe. É uma proteção para o médium. Quando você senta na frente de um vovô, de uma vovó, e ela está com um cigarrinho, na realidade ela já está fazendo um defumador naquela pessoa. Uma das vertentes e a grande responsável pela implantação da Umbanda, pelo trazimento da Umbanda para o Brasil, foi a diáspora escravagista africana. Ora, aqui no Brasil, como eles se envolveram com o catolicismo português, que eram os senhores das fazendas, havia uma necessidade por parte dos jesuítas de fazer o sincretismo, que ficaria mais fácil catequizar não só os africanos como os índios, se eles identificassem o orixá africano com os santos católicos. Então eles pensaram o seguinte: Xangô é o orixá da justiça. Olha lá, o livro da lei, com São Jerônimo. Ogum, que é o responsável pela eterna luta do bem contra o mal, da guerra do bem contra o mal. São Jorge, armado, matando o dragão. O defensor da ecologia, o defensor da agricultura, da pecuária, Oxóssi. Como os jesuítas não tinham nenhum santo parecido, imaginaram então São Sebastião cravado de flechas. Da mesma forma que sincretizaram o pobre do Exu com o diabo africano. Por quê? Por quê? Porque Exu em Yorubá significa mensageiro. Quando os sacerdotes jesuítas perguntaram o porquê, qual era a função de Exu, e foi explicado que Exu era o mensageiro, imediatamente algum jesuíta esperto imaginou o seguinte: mensageiro, Hermes e Mercúrio, da mitologia clássica grega e romana. Então,
O que tinha de estranho esses deuses mitológicos? Um capacete com asas, que passou a ser chifre, uma sapatilha com asinhas, que passou a ser pata de bode. E Exu não tem nada a ver com o diabo católico ou evangélico ou de qualquer outra religião. A Umbanda não tem a figura do demônio, porque a Umbanda não acredita que na religião se possa usar para fazer o mal. A figura do diabo não existe nas religiões africanas. De forma alguma. De forma alguma. As pessoas que se utilizam da espiritualidade para angariar dinheiro, trazer a pessoa amada em 7 dias, fazer o mal para os outros, você pode, de início, dizer o seguinte: essas pessoas não praticam a Umbanda. Né? Por quê? Porque num terreiro de Umbanda não se aceita dinheiro, não se aceita pagamento. Quando você aceita pagamento para fazer o bem, você está a um passo de aceitar o pagamento para fazer o mal. Então nós aqui na nossa casa, e todas as casas que já saíram daqui, que são 25, eu já tenho 25 filhos e netos no santo com casas abertas, nenhum de nós aceita dinheiro. Nós aceitamos doações para repassar para pessoas necessitadas, para entidade benemerente. Olha, a palavra médium vem do latim mediare, que significa intermediário. Quem acredita na existência da alma, quem acredita na existência de uma vida após a morte, com certeza é médium. Por que não? Se a ciência hoje, as grandes universidades russas, inglesas, norte-americanas, já garantem com provas científicas que é possível a comunicação telepática, que é possível a comunicação à distância, e se você acredita na existência da alma, por que não acreditaria na possibilidade da comunicação da alma com o espírito, ou do espírito com o encarnado? O que a gente deve entender sempre é que a Umbanda é muito lógica. Talvez, inclusive, seja a única religião que trabalhe com a lógica. Eu já dei vários cursos de história das religiões aqui na nossa universidade, aqui em Teresópolis, e eu sempre trabalho isso. Eu não conheço nenhuma religião, a não ser a Umbanda, que trabalhe com a fé e a lógica ao mesmo tempo. Então, todo mundo nasce médio, porque todos nós, se estamos aqui e temos alma, nós somos possíveis intermediários entre o mundo material e o mundo espiritual. Esse é um aspecto complicado, né? As pessoas têm uma noção muito diferente do que seja Umbanda. Umbanda é uma religião. E como toda religião, ela não te oferece soluções. Ela te oferece possibilidade de você conseguir soluções. A Umbanda é uma religião que te torna uma pessoa melhor, mas não vai te fazer super homem, super mulher, e te dar superpoderes de você ir para uma encruzilhada e matar uma pessoa, fazer mal a uma pessoa. O que nós precisamos entender é que muitas vezes aquilo que colocam lá na encruzilhada é simplesmente uma grande perda e desperdício de dinheiro. Não, são duas mentiras. Primeira, se você não entrar para a Umbanda, a sua vida não vai para frente. Mentira. Como é que, se Deus nos dá o livre-arbítrio de escolher a roupa que a gente usa, de escolher a comida que a gente come, em muitos casos, nem sempre, se Deus nos dá o livre-arbítrio, que é um dom divino, como é que Deus ia nos coagir ou obrigar a entrar para uma religião? Essa é a primeira mentira. Você tem que entrar. Absurdo. Segundo, depois que entra não pode sair. Outro absurdo. Quer dizer que eu mudei de ideia. Eu tenho o direito de mudar de ideia, porque Deus me deu consciência, me deu livre-arbítrio, eu tenho o direito de mudar de ideia e não posso? Não seria justo. Não sendo justo, não é divino. Ora, o que acontece é que quando você passa a cumprir determinados ritos religiosos, seja na Umbanda, seja no Candomblé, seja no Vodú, seja no Molocô, seja em que ritual for espiritualista, você assume uma responsabilidade diante da sua espiritualidade.
E, consequentemente, para você sair, você tem que desfazer o que foi feito. Mas pode sair sim. Não. A Umbanda faz imolação em situações muito raras. Ela faz imolações objetivando exatamente desmanchar os trabalhos que eventualmente foram feitos através da magia negativa. Eu não falo magia negra. Magia branca e magia negra é um dualismo que é racista, né? É magia positiva e magia negativa. Através da magia negativa, as pessoas podem sim fazer mal aos outros. E a Umbanda, como ela não trabalha para o mal, eventualmente ela tem que desmanchar. E só sabe desmanchar quem sabe fazer. Não. Se isso acontecer, seria obsessão. Seria uma possessão. E não. Você mantém a sua consciência, você mantém o seu livre-arbítrio, mantém o seu tirocínio e você mantém a sua vontade. Então, é um trabalho de mão dupla. Você deixa que a entidade assuma o seu corpo, mas ela não assume a sua inteligência, a sua capacidade de raciocínio e muito menos de livre-arbítrio. A capoeira é uma arte marcial africana, né, que veio de Angola e que aqui no Brasil tomou o nome de capoeira porque era na capoeira. Capoeira é aquela vegetação mais ou menos de 80, 100 centímetros de altura, onde os escravos fugidos se escondiam. A primeira referência escrita que se tem da palavra capoeira foi de um capitão do mato, que era o capturador dos escravos fugidos, em Macaé, em que ele, fazendo um relatório para o juiz, disse que ele, indo atrás de 2 escravos fugidos da fazenda tal, um deles colocou as mãos no chão e o derrubou do cavalo com os pés, usando a arte da luta da capoeira. É a primeira referência que se tem. Então, na realidade, a grande coisa da capoeira é que se usam todos os instrumentos da Umbanda, né? O berimbau, a afoxê, a macumba, o atabaque se usa na capoeira também. E como era uma luta, uma arte marcial africana, logicamente os capoeiras eram escravos também. E note-se que nos primórdios das religiões africanas no Brasil, lá na Bahia, os ogãs eram os mestres capoeiras. E vai daí a necessidade de, nos terreiros de Umbanda, tradicionalmente, os atabaques ficarem mais altos, eles não ficam no chão. Por quê? Porque os capoeiras, tocando o atabaque, ficavam de frente para a porta e viam a chegada da polícia. Enquanto os capoeiras desciam dos atabaques e enfrentavam a polícia, a mãe no santo ou o pai no santo pegava os otás, pegava os fetiches e escondia, enquanto eles lá na varanda brigavam. Essa é a razão, a grande junção da capoeira com as religiões africanas. A questão da mistificação, da falsificação, trago a pessoa amada em 7 dias, eu curo doença, curo aquilo. As pessoas acabam se desiludindo, como muita gente hoje se desilude de algumas vertentes pentecostais que prometem mundos e fundos e acabam não fazendo. Deus não é comércio. A religião, ela tem que estar dentro do coração das pessoas. Se a religião não estiver dentro do coração, não vai dar certo. Agora, o preconceito é puramente ignorância, pode ter certeza. Ali, qualquer forma de preconceito. Bom, é impossível negar a influência dos negros na cultura brasileira, a influência da cultura africana na cultura brasileira. Na música, seja no samba, no nosso cinema, na culinária, no dia a dia, no nosso dia a dia, essa influência é muito grande. Na culinária, comidas como pé de moleque, cuscuz, feijoada, vatapá, foram trazidas pelos escravos, e principalmente o acarajé, que o acarajé, ele na verdade é a comida que era oferecida a Iansã. Iansã é o orixá dos ventos, e ela era
só poderia ser feita pelas filhas de santo, mesmo vendendo na rua, por exemplo, de maneira profana, ainda é considerada sagrada. Então ela só poderia ser feita pelas filhas de santo e a receita não poderia ser modificada. Bom, nossas novelas no cinema, diversas vezes nós nos deparamos contra isso, né? A influência da Umbanda e do Candomblé, dos orixás, né? Como na novela Porto dos Milagres, onde Iemanjá era muito citada. Diversas outras novelas nós temos a gente deparamos com esse tipo de indicação, né, dos orixás. E em filmes como Cidade de Deus, que até foi para o exterior, temos uma cena onde uma personagem ele está num terreiro se consultando com uma entidade. E também o filme Besouro, que é recente, conta a história de Besouro, um capoeirista, conta como ele interagia com os orixás de uma maneira ficticiosa, fantasiosa. E o samba, na verdade, teve sua origem nos terreiros do Rio de Janeiro. Ele veio dos escravos africanos também, através disso, e surgiu nos terreiros do Rio de Janeiro. E até hoje a influência da Umbanda e do Candomblé no samba é muito presente. Vemos essa influência presente também hoje em dia em nosso vocabulário e nossa língua. Né? Diversos vocábulos foram introduzidos na língua portuguesa através dessa influência. Palavras como chinelo, nhenhenhen, beca, bengala foram introduzidas na língua portuguesa, que são palavras de iorubás. E hoje em dia não é difícil você ouvir alguém na rua falando com caráter humorístico, né? Meu celular tá igual o pai de santo, só recebe. Ou então volta pro mar oferenda, ou chuta que é macumba. São expressões fáceis de ouvir que têm forte influência das religiões africanas. Né? E na música também é muito fácil você ver diversos músicos brasileiros usam dos orixás na Umbanda ou Candomblé em suas músicas. Né? Artistas como Zeca Pagodinho, que é publicamente declarado umbandista, em diversas músicas ele cita a Umbanda, principalmente nas suas músicas Ogum e Minha Fé, que são músicas que mostram de forma bastante aberta isso, essa paixão dele pela Umbanda. O Rapa, em suas músicas O Lado A, Lado B e Cristo e Oxalá, ele cita também. Artistas como Arlindo Cruz, em Meu Lugar, ele cita ali que o meu lugar é caminho de Ogum e Iansã, citando os orixás. Bezerra da Silva em diversas músicas também ele cita a Umbanda, mas uma que assim marca muito é Meu Pai é General de Umbanda, a música dele, e o Monobloco em sua música também Os Orixás, e diversos outros artistas. Bom, e no dia 2 de fevereiro nós temos em Salvador a festa de Iemanjá, que é uma das maiores festas de culto a orixás do Brasil,
onde milhares de pessoas se juntam na praia do Rio Vermelho. E é uma festa enorme, com várias oferendas a Iemanjá, Orixá dos Mares. Então é inegável, né, a influência tão forte das religiões africanas, da cultura africana na nossa cultura. E temos que trazer isso ao nosso conhecimento para que possamos quebrar os mitos e lendas, né, que são muitas vezes criados pela cultura popular, e assim acabando com o preconceito, né? Porque uma das principais formas de lutar contra o preconceito é o conhecimento. Refletiu a luz divina em todo o seu esplendor, vem do reino de Oxalá.